Muito bem. Gostaria de falar com você hoje sobre descanso. E eu vou dedicar esse vídeo aqui a um comentário que eu recebi do Caio, que falou aí: o professor Matheus, tenho 17 anos, estudo para prep faz um bom tempo. O que o senhor acha do descanso nos estudos? Há dias que eu não aguento mais para pirar, só que eu me sinto pressionado a estudar. Então, eu quero dedicar esse vídeo não só ao estudo para concurso, para vestibular, mas a descanso no geral. É um tema que eu já gostaria de tratar com um pouquinho mais de profundidade há algum tempo, então esse vídeo será mais profundo, será um vídeo um pouquinho mais longo. Se você não quer um vídeo longo, se você quer um vídeo de dicas para descansar, técnica disso, daquilo, vai embora, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem quer ouvir uma exposição um pouco maior acerca desse tema do descanso e que eu já venho refletindo há muito tempo, para ser sincero. Comecei a pensar sobre isso desde o momento que comecei a me dedicar de verdade, com mais disciplina, a certos objetivos, como foi a questão do concurso. Depois eu comecei na academia também, hoje em dia não estou indo mais, pretendo voltar num momento futuro. Mas enfim, quando eu comecei a viver a vida de forma mais concentrada, mais disciplinada. Primeira coisa, né? O que é descanso? A gente precisa definir isso. A falta de definição é um dos grandes males do nosso tempo. A gente fica tentando discutir as coisas, só que sem saber exatamente do que estamos falando. Então, por exemplo, por descanso, muita gente toma a distração como descanso. A pessoa pensa assim: ah, eu preciso descansar, passei o dia inteiro trabalhando, estou cansado, então vou descansar aqui sentado no sofá, vendo televisão, vendo TikTok, vendo Instagram, e assim vai. Essa é a primeira coisa. Distração não é descanso, ok? Segunda coisa, diversão não é descanso. Ah, eu quero descansar, então eu vou aqui fazer uma viagem, né? Para poder descansar. Veja, a viagem até pode te descansar sob certos aspectos, mas ela não é uma atividade de descanso em si. Né? Por quê? Bom, na viagem a gente fica cansado, né? A gente tem que fazer coisas na viagem. A gente acorda cedo para ir numa praia, tem que caminhar, né, rumo a um determinado lugar, come comidas que não está acostumado, fica acordado até mais tarde, né, dorme mais tarde do que o comum, acorda mais cedo muitas vezes. Então, uma diversão como viajar, como jogar futebol, ou assistir futebol, ou jogar algum videogame, né, qualquer coisa que seja assim, não é propriamente também um descanso. Pode ser, mas não é. Então, o que é descanso? Descanso, por definição, tem algo a ver com a ideia de repouso, né? Mas a gente não pode dizer também que a gente só descansa quando a gente está dormindo. Seria meio estranho pensar isso, porque nós nos sentimos descansados, às vezes, trocando de atividade. Então, eu gostaria de definir como eu defino para mim. Gostaria que você também entendesse como eu vejo isso. O descanso é uma troca de atividades. Então, de um lado, você tem uma atividade que exerceu algum tipo de... que fez com que você se esforçasse, que você usasse alguma faculdade sua, alguma potencialidade sua, a tal ponto que você ficou desgastado. E aí, o que acontece? Você pode trocar por outra atividade, que use outra faculdade, que use outra potencialidade sua, e que fará com que aquela primeira descanse. Um exemplo simples, bobo, corriqueiro, de academia. Você está treinando perna. Agora você precisa descansar o seu quadríceps. Você pode ir treinar musculatura superior. Para descansar a perna, você pode ir lá e treinar o tríceps, treinar o bíceps. Tá entendendo? Pode ir fazer supino. Você vai fazer uma outra atividade que não utilize aquele grupamento muscular específico que você já cansou. Até para evitar uma lesão, para evitar, né, que você fique extremamente fatigado e não consiga mais fazer, às vezes, durante uma semana um exercício. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não dá para você pensar no concurso como centro da sua vida. Por quê? Pelo mesmo motivo que você não pode pensar na academia como centro da sua vida, você não pode pensar num namoro como centro da sua vida, porque qualquer coisa pequena como essa, que você coloque no centro da sua vida e que você não faça mais nada além daquilo, vai literalmente estragar você. Vamos pegar o exemplo do namoro. Você tinha uma vida, né? Vou falar aqui para os rapazes, né? O rapaz tinha lá uma vida normal, jogava bola, lia um livro ou outro, vez e nunca, né?
gostava, tinha os seus hobbies, tinha os seus amiguinhos, ia pra academia e tal. Aí começa a namorar com a moça, né? Aí ele começa a namorar com a moça, ele simplesmente para de falar com todo mundo que ele falava antes, para de fazer tudo aquilo que ele fazia e vai se tornando uma pessoa desinteressante pouco a pouco. Né? Por quê? A moça gostou dele exatamente porque ele tinha uma vida, porque ele tinha, né, Ele era interessante, ele tinha algo para agregar na relação. Talvez estava com um corpo até relativamente bonito, estava lá na academia, legal, né, tinha assuntos para conversar, porque conhecia várias pessoas, fazia várias coisas, lia um livro ou outro, né, assistia a um programa, e chega um momento que ele bota a moça lá que ele começou a namorar no centro da vida dele. Aí ele não faz mais nada, ele começa a ficar feio, né, perde a forma física, fica fraco, não tem assunto mais para conversar, só fica ali como um cachorro correndo atrás da menina. A menina se cansa dele, dá um pé na bunda dele. Isso é uma história que se repete no Brasil, assim, ad infinitum, né? Isso é a história comum no Brasil. O brasileiro tem essa mania de pegar uma coisa que, por definição, não pode ser o centro da sua vida, botar no centro da sua vida e se decepcionar. E a mesma coisa vale para o estudo para concurso. O estudo ele tem que ser um negócio que você faz dentre várias outras coisas que você faz na sua vida. É óbvio que ele precisa receber uma certa prioridade. Então, quando a gente fala de estudo para concurso, se você de fato quer ser aprovado, você tem que dar uma priorizada no seu estudo. Você tem que começar a matar distrações, você tem que começar a jogar cada vez mais tempo para o seu estudo. Né? Quanto mais tempo de qualidade você puder dar ao estudo, melhor. Mas preste atenção no que eu estou falando aqui. Tempo de qualidade. Chega uma hora que você não está mais estudando. Você só está fingindo que está estudando. Você está assistindo a videoaula, mas o teu cérebro já está completamente assim destruído. Muito conteúdo, muita informação vai fazendo com que o seu cérebro simplesmente não consiga mais. É coisa fisiológica mesmo. O seu aparelho cerebral não consegue mais absorver aquela quantidade toda de informações. E aí, diante desse cenário, o que acontece com você? Você já não está mais estudando. Assim como na academia, chega uma hora que você não está mais treinando, você só está fingindo. Entende? Então, o estudo ele precisa ser uma parte importante da sua vida. Mas ele não pode ser o todo da sua vida, ele não define a sua vida. E talvez esse seja o problema que você está enfrentando, Caio. E todos os Caios que assistirem esse vídeo aqui. Seja você estudando para um concurso, seja você esteja treinando para alguma coisa, empreendendo, o que quer que seja. O princípio do descanso é muito importante. É através do descanso mesmo que nós absorvemos mais informações, por exemplo. É através do descanso que nós conseguimos transformar informação solta em conhecimento. Eu sempre gosto de dar o exemplo, né, daqueles momentos de iluminação que a gente tem. Por exemplo, quando está tomando banho, né? Você estava discutindo com alguém, aí você vai tomar banho depois para esfriar a cabeça. Enquanto você está tomando banho, vem a resposta que você deveria ter dado na discussão para vencer a discussão. Né? Você está lá agarrado com uma questão, com um exercício, né, de alguma matéria, com algum problema que você está se deparando no trabalho, algum problema que você está se deparando na sua vida pessoal. Daí você vai dar uma caminhada na rua para espairecer. Enquanto você está caminhando, naturalmente surge a resposta para aquele problema que você tanto ficou lutando por horas e horas e não conseguia achar uma saída, uma solução. Por que acontece isso? O princípio do descanso. É no descanso que você consegue deixar coisas que são muito maiores do que a sua consciência percebe agir. Forças que são muito maiores do que você mesmo podem agir nesse momento. Eu não vou entrar aqui em detalhes nem metafísicos, nem teológicos, nem científicos disso, porque não é a finalidade desses vídeos. Né? Os vídeos aqui no YouTube eles são muito mais, digamos assim, para abrir o caminho. Mas o ponto é, você precisa desse princípio do descanso por N motivos. E se você desrespeitá-lo, o que vai acontecer com você? O seu trabalho será inútil. A nossa vida não é um contínuo no tempo. A nossa vida é uma sucessão de rotinas. É uma sucessão de dias e noites. Isso parece óbvio, mas eu duvido que você já tenha pensado por esse ponto de vista. Como é que funciona a sua vida? Você não funciona assim. Você nasceu e do momento em que você nasceu, você vai, de uma única vez,
até a sua morte, aí você morre e acabou. Você nasceu, aí você acorda, dorme, acorda, dorme. Você age enquanto está acordado, enquanto você está dormindo, as coisas vão se consolidando sem que você nem saiba como. É um trabalho inconsciente que ocorre ali. E isso marca não só o sono e o estado de vigília, isso marca também qualquer atividade que você queira fazer que seja de fato importante, que necessite de uma certa consolidação. Às vezes, a melhor coisa que você tem a fazer é deixar um assunto na sua mente, você deixa um assunto lá na sua cabeça e deixa ele decantar, digamos assim, deixa ele depurar. Aos pouquinhos ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo decantado. E quando você vê, você nem esperava, você vê e achei uma resposta, achei uma solução. Tem gente, às vezes, que até fala, né? Professor, sonhei que estava fazendo questão, né? O cara que está estudando a sério mesmo, assim, para o concurso vestibular. Sonhei que estava fazendo questão de matemática. Por que acontece isso? Que nesse momento, está havendo um trabalho neuropsicológico de fato, assim, aprimoramento daquelas informações que estão ali no seu cérebro. Aquelas informações que estão que estariam soltas ali, elas agora estão sendo juntadas. Assim como as experiências do dia estão sendo revisadas, etc, etc. A primeira coisa é isso, o sono. O sono é muito importante. O sono é uma das coisas mais importantes, inclusive, se você quer ter alto desempenho, alto rendimento. Você quer render muito? Não durma pouco. Durma o necessário. Você não tem que dormir nem pouco nem muito. Você tem que dormir o necessário. O necessário varia de pessoa para pessoa. Tem gente que rende muito bem com umas 7 horas de sono. Tem gente que precisa de 9 horas, 9 horas e meia. Isso não é vagabundagem, não. É necessidade fisiológica mesmo. Alguns corpos precisam de mais descanso do que outros, por N motivos, né? Fatores genéticos, fatores temperamentais, enfim, fatores vários. Então, assim, algumas pessoas são mais aceleradas, outras são mais lentas. Algumas pessoas se dão muito bem fazendo um montão de atividades ao longo dos dias. Outras só se dão bem se fizerem assim, pegarem naquele dia, escolherem uma atividade para fazer muito bem. E isso é o que vai te dar o tom, por exemplo, do que é o descanso para você. Se você é uma dessas pessoas que, assim, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Precisam de várias atividades, só conseguem se sentir bem se conseguirem ver o dia repleto de coisa para fazer, o descanso para você não vai ser um descanso ativo. Você terá que se forçar a uma atividade de marcha mais lenta. Como, por exemplo, no momento que você sente que a tua mente já não está mais rendendo, sentar e ler um livro. Ah, Matheus, mas eu vou ler um livro de quê? Leia uma história. Uma história que te interessa, uma biografia, literatura clássica, né? Um conto. Leia uma história, leia alguma coisa que vai entreter a sua mente. Eu te garanto, 30 minutos lendo uma história é muito melhor do que 30 minutos no Instagram, no TikTok. Faça exercícios respiratórios. Uma das coisas que mais relaxam o nosso cérebro, tem até vários estudos científicos sobre isso, uma das coisas que mais relaxam o nosso cérebro e o nosso corpo como um todo, é você voltar a atenção para o próprio corpo. Você tirar 5 minutos, 10 minutos para relaxar o corpo, deitar ele um pouquinho e respirar prestando atenção nas sensações da respiração e nas sensações do corpo. Isso descansa você. Isso faz com que você relaxe de verdade. Tem toda uma técnica de yoga baseada nisso, inclusive, né? O Yoga Nidra. Então, assim, cara, você olha, há milhares de anos os hindus já sabiam disso, eles já fazem isso lá na Índia, assim, ó, há muito tempo, tá entendendo? E não só os hindus, os budistas já têm essa noção. Nossa tradição ocidental cristã já nos traz a necessidade do recolhimento, né? Não especificamente como é o Yoga Nidra, mas a necessidade do recolhimento diante do absoluto, diante do Altíssimo. O que é, por exemplo, a hora santa que Dom Fulton Sheen propõe, senão uma forma de recolhimento como essa. Você passa 1 hora diante do Santíssimo Sacramento, sentado, observando a Cristo e observando o seu próprio corpo, né? Observando as suas reações diante de Cristo. E falando com Cristo aquilo, derramando sobre ele tudo aquilo que está se passando no seu coração. Demonstrando seu amor por ele. Entende? Isso é uma sabedoria milenar, cara. Não é uma coisa que foi inventada ontem.
O ponto é, nós vivemos numa geração descolada da estrutura da realidade. A gente vive numa geração que esqueceu dessas coisas fundamentais. Então as pessoas não sabem mais descansar. A pessoa pensa que descansar é ir se agitar ainda mais. O cara quer descansar, aí ele vai ver um filme de ação. Como é que você vai ver um filme de ação, cara? Se você for ver filme de ação, o que vai acontecer? Vai ativar teus neurônios de espelho e você vai estar dando tiro junto com o ator. Você vai estar liberando adrenalina, vai estar liberando cortisol. Você não está descansando de forma nenhuma. Como é que você vai descansar vendo jornal na televisão que só te apresenta desgraça, só apresenta coisa ruim, faz você ficar ali o tempo inteiro estressado, com os olhos grudados, e você não precisa nem assistir. Ó, eu vou te dar o noticiário de hoje. Breaking news. Alguém foi morto, alguém sofreu um abuso, ocorreu um grave acidente de carro, teve algum escândalo na política e houve algum grande acidente por aí. Ó, tá bom? Agora, se você quiser confirmar, liga a televisão, vai ver as notícias, vai ver exatamente isso. Cara, pra que isso? Lembra do Raul Seixas, eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Entendeu? Cara, pelo amor de Deus. Não ficar vendo jornal, cara. Vai jogar sua vida fora com isso. Então, o que é o descanso? É você pegar uma outra atividade que te eleve, que te faça melhor. E você coloca para poder deixar aquela parte de você que está cansada descansar um pouquinho. Então, você está cansado de estudar, sua mente já está pesada, você não aguenta mais ver aula, você não aguenta mais fazer questão. Faz um exercício respiratório. Para e vai ouvir uma boa música. Só uma. Para ali, vai ouvir uma boa música, sai. Vai do lado de fora, se você mora num apartamento, abre a janela e olha pro mundo real. Narciso Irala ensina, no livro Controle Cerebral e Emocional, né, os dois modos de funcionamento da mente. A mente emissora e a mente receptora. A mente emissora é ativa, é a mente que a gente utiliza, por exemplo, para, de fato, assim, conseguir fazer uma lista de questões, escrever alguma coisa, emitir pensamentos. Pense na mente como um rádio, né? O rádio pode emitir ou ele pode receber. Na maior parte do tempo, a gente está emitindo pensamentos, a gente está pensando coisas, a gente está com aquele diálogo interno o tempo todo ativado. Mas nós precisamos aprender a usar a mente receptora. Quando você descobre o uso da mente receptora, o que acontece com você? Você consegue descansar os seus sentidos através do uso passivo deles. Você simplesmente treinar a sua concentração em receber os estímulos e não em ficar o tempo todo emitindo pensamentos, impressões, palavras, ideias. Você sossega um pouco. E você se permite estar ali recolhido, prestando atenção ao que está acontecendo agora. Isso é uma das coisas que mais ajuda no descanso. Aliás, talvez isso seja o descanso por excelência. Qualquer outra forma de descanso não é descanso de verdade. Isso explica, inclusive, os grandes problemas de insônia que as pessoas enfrentam hoje. Veja, a gente vive uma epidemia de insônia. Nunca antes houve tanta gente que não consegue dormir. Não é bizarro isso? Cara, para dormir é literalmente só você deitar na cama, fechar os olhos, relaxar que o sono vem. As pessoas não conseguem mais. Por quê? Porque para dormir você tem que ativar a mente receptora. Para dormir você tem que estar tranquilo, prestando atenção ao seu próprio corpo, silenciando os pensamentos aos poucos e deixando o sono vir naturalmente. Mas se você fica o tempo inteiro se distraindo, se você fica o tempo inteiro emitindo pensamentos, a distração não precisa ser só com a tela de um celular na tua cara. A distração pode ser na sua própria cabeça. Por exemplo, quantos adictos em pornografia não sofrem com o mal de, mesmo sem olhar para uma tela vendo cenas pornográficas, as cenas pornográficas passam na cabeça deles. Quantos adictos em pornografia não sofrem disso? Então, isso é só um exemplo. O grande problema da distração não é a tela somente. A tela é um grande estímulo, é um grande problema no sentido de ser quase como que um catalisador, né, da distração. Você não tem que fazer nem esforço para pensar nas coisas, você não precisa nem imaginar. Tudo é apresentado para você na sua cara. Mas mais do que o problema da tela, né, é o problema da nossa mente. Você está o tempo todo ali desacostumado a simplesmente prestar atenção ao que está na sua frente, completamente voltado para as sensações, completamente voltado para uma avaliação, para uma análise, para um julgamento do que está acontecendo na realidade, se confundindo com seus pensamentos. Isso é muito importante aqui. Você não é os seus pensamentos.
Você não é a sua mente. É isso. Espero que esse vídeo aqui tenha respondido a sua pergunta, Caio, né? Preencha o seu dia com atividades boas. Atividades que te enobreçam, que te façam melhor. Não entre nesse monotematismo do concurso, como se o concurso fosse a última coisa da sua vida. Não é. Não é. E, aliás, quando você entra nisso, aí que você fica mal. Aí que você não sai do lugar. Então, assim, tem certas atividades que você pode ir inserindo no seu dia a dia que vão dando corpo, vão dando sentido ao seu dia a dia e fazem com que você fique ainda melhor. Você pode tirar 40 minutinhos por dia para ir à missa todo dia. Você pode tirar 1 horinha por dia para ir lá na academia. Você pode tirar 30, 40 minutinhos para ter uma boa sessão de leitura ou dividir isso em 2 momentos no seu dia. Ler bons livros que vão começar a preencher o seu imaginário, vão fazer de você uma pessoa melhor. Nos momentos em que o estudo começa a encher muito o saco, você pode sair, ir no quintal, olhar pela janela, respirar um pouquinho, beber uma água, lembrar que você é um ser humano. Essas coisas são boas em si, essas são coisas que vão te enobrecer. Tira 20 minutinhos para rezar um rosário, rezar o terço. Tá entendendo? São coisas que vão te enobrecer, são coisas que vão dar substância, vão dar sentido à sua vida. Você vai olhar assim, você vai ver, poxa, minha vida é boa. Tem coisas boas aqui, eu faço coisas legais. E se você olha para sua vida e você não vê isso, você só vê, não, eu fico sentado na minha cadeira o dia inteiro estudando, te garanto, você não está estudando. Você não está estudando de verdade. Porque chega uma hora que você só está fingindo. Você só está fingindo. Você fala que está estudando 15 horas por dia, mas quando a gente vai ver direitinho, não está estudando nem 5. As outras, você está estudando 4 horas, as outras 11 estão entre pensamentos intrusivos, distrações na sua cabeça, desvios de atenção por causa de tela, cansaço que vai fazendo com que você assista a aula, mas não esteja assistindo de verdade, listas mal feitas, etc, etc. Não caia nessa loucura. Isso é loucura. Não caia nisso. Beleza? E convido, como sempre, a ler o meu livro, A Arte da Aprovação. O link está aqui embaixo, na descrição. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.